É isso aí, começando o Ed News, aqui é Ed Talk, estou com o Guilherme Jarrara, CCO da FBIS, tudo bem? Tudo Prazer, bem? valeu, obrigadão aqui meu. por participar. Bom, Guilherme, você é um ícone aí da propaganda brasileira, queria saber como é que foi esse estalo, como é que você descobriu, putz, a comunicação é o que eu quero fazer, como é que foi isso na sua vida, assim, quando que caiu essa ficha? Bom, primeiro, chamar de ícone é um pouco de exagero, eu não me enxergo assim, mas, enfim. Eu tenho 23 anos para 24 anos de carreira e comecei lá no Rio, bastante tempo atrás. E eu sempre gostei de desenhar, de quadrinhos, enfim. Na época não tinha uma Comic Con, por exemplo, mas eu gostava muito sempre de artes e afins. E eu acabei fazendo faculdade de comunicação visual no Rio, desenho industrial com ênfase em comunicação visual. E daí eu comecei a encaminhar para publicidade, mas era uma faculdade que formava mais para design gráfico do que propriamente para publicidade. Mas eu comecei estagiando numa agência muito pequena no Rio durante uns 3 meses e aquilo me abriu a cabeça para gostar de publicidade. E depois eu comecei de fato um estágio, vamos dizer, sério, que foi na Artplan, que foi onde eu comecei de fato na carreira. Antes eu era uma agência bem pequena, durante uns mesezinhos, e foi só para pegar o gostinho. E aí eu não saí mais, aí eu ainda estava na faculdade, não tinha terminado a faculdade ainda, e eu conciliava male, como muitos podem saber do que eu estou falando, male, conciliava trabalho e estudo. E, enfim, aí não saí mais. E aí da Artplan para Salles, no Rio, que não existe mais, que depois foi comprada pela Publicis, Salles Darcy. E da Salles eu vim para São Paulo, eu digo que entrei pela porta da frente, né? Que foi eu cheguei na FNASCA, depois passei pela UMAP, da UMAP saí para Publicis para DM9, DDB. Por último, antes da FBIS, a Léo Burnet, TaylorMade. E agora estamos aqui. Passou pelas maiores agências aí do país, né? E, assim, o mercado carioca tem muitos criativos, assim, a gente vê essa parte artística, assim, tem vários criativos que vêm de lá, redatores, diretores de arte, até a parte artística, né, os músicos e tal. Uhum. Você acha que isso se deve a um ambiente mais solto, assim, onde a liberdade de criatividade acontece mais pro carioca, assim, porque realmente o Rio de Janeiro exporta muitos criativos para o Brasil todo e para o mercado paulista, né? Olha, eu não sei como está hoje detalhadamente o mercado, porque perdi o contato, mas o mercado do Rio era o grande mercado brasileiro até meados dos anos 80. Então, grandes agências no Rio de Janeiro. E São Paulo ainda começando, já com algumas grandes, né, como a própria DPZ, a própria Salles, Interamericana na época, enfim, outras agências enormes, Macan, enfim. Mas o Rio tinha uma força muito grande. Eu acho que isso teve uma escola que ainda permaneceu até a minha geração. Então, a minha geração dos anos 90 gerou uma quantidade de criativos que hoje são, boa parte deles está aqui em São Paulo, e muitos deles viraram diretores de criação, né, VP de criação, donos de agência, etc. E tal. E uma geração um pouco anterior, que era do Marcelo, do Fábio. Nizam não é carioca, mas passou pelo Rio, passou pela Artplan. O Rio tinha uma escola de publicidade, creio, bastante forte, assim. Eu acho que hoje a gente vai vendo alguns outros lugares, alguns outros polos onde isso vai acontecendo e que São Paulo importa. Pô, é um mercado grande, que o mercado brasileiro praticamente, infelizmente, é só São Paulo. Digo isso com uma tranquilidade, porque apesar de morar aqui, viver aqui, gostar daqui, adoraria que o Brasil fosse mais diverso e tivesse grandes mercados para a gente poder ficar na dúvida se mora em São Paulo, Recife ou em Fortaleza. Apesar de também ser isso, eu acho que o Rio tinha, na minha época, ainda uma escola de publicidade bacana que ajudou a me formar e a formar tantos outros. Muito bom. Bom, falando um pouco da FBIS,
ela surgiu pelo fulano, né? Veio de um projeto mais digital, depois virou uma produtora de digital, né? Fez um caminho um pouco contrário das agências tradicionais, né? E agora ela, com a sua chegada, passou a ser super premiada em festivais, né? Entrou aí também para trabalhar no full service, né? Em mídias tradicionais, então virou uma agência 360, né? Fala um pouco dessa virada, dessa trajetória, como é que foi sua experiência na agência? Eu estou na agência há um pouco menos de 3 anos. Eu cheguei em janeiro de 2014. Vai completar 3 anos agora em janeiro. E a agência tem esse histórico, né, que eu não vivi essa história lá de trás, mas que começou como uma produtora digital, né? Antes disso até era um site, mas enfim, não era a FBIS propriamente dito. Mas a FBIS em si nasceu como uma produtora digital, onde se pegava materiais que eram criados e se adaptava para o meio digital e tal. Isso durou durante bastante tempo, durante alguns anos, até se transformar numa agência já digital mesmo, onde começava a ter peças, campanhas, enfim, digitais criadas dentro da agência. Eu acho que antes da minha chegada já vinha uma transformação para se trazer um pouco mais de um conceito de agência integrada e de agência de comunicação, e não só separado por digital ou não digital, né? Mas, de fato, assim, depois que eu cheguei, eu acho que isso foi acelerado, né? E era o meu papel, né? Eu trouxe uma bagagem de grandes agências, né? A Léo, a DM9, Publicis, Almap, Finasca, isso só para falar das que eu passei aqui. Agências realmente super criativas, parrudas, grandes contas. Eu trouxe toda essa bagagem comigo, né? Eu acho que com contas já bem interessantes e grandes dentro da FBIS, com alguma coisa já semeada, mas é óbvio que eu acho que eu ajudei a trazer uma cultura e fazer esse match de culturas e para realmente acabar com um muro que ainda se falava há 3 anos atrás entre on e offline. Eu acho que eu falar isso hoje é tão demodé, né? Porque a gente não enxerga mais assim. A gente também não se enxerga como uma agência 360 ou um full service, porque a gente entende que que o mundo não existe como você ser, não há possibilidade de você ser de fato 360 graus. O mundo digital em si já é extremamente pulverizado e com muitas possibilidades. Imagina você somar a isso todas as outras possibilidades de outros e tantos outros meios. Então, a gente se enxerga como uma agência integrada, estratégica e criativa, né? Eu acho que a gente só consegue ser uma agência integrada se a gente tiver esses 2 pilares de enxergado e percebido como uma agência estratégica para os clientes e criativa, que realmente consegue navegar, por assim dizer, nas mídias, quaisquer sejam elas, não importa, né? O público não é só digital ou só não digital. Acho que a gente está vivendo exatamente esse merge, essa fusão, onde as pessoas não se veem mais dentro ou fora do mundo digital, né? Você comentou que foi presidente do júri do El Ojo, né? Queria saber como é que foi essa experiência e o que você viu de melhor dos trabalhos por lá. Eu já tinha sido jurado no El Ojo algumas vezes. Não sei se o pessoal conhece, mas o El Ojo, você julga as primeiras fases todas de maneira digital, ou seja, ninguém precisa ir para lá presencialmente. Isso é bom, mas tem um ladinho ruim, porque perde-se debate. Ainda há um lado de debate, de olho no olho, de sentir, de conversar, que não vai ser via computador que a gente vai conseguir fazer. Então, de uns anos para cá, eles criaram o modelo de presidentes de júri se reúnem e discutem todas as categorias. Então, isso foi muito rico. Primeiro porque senioridade bacana, que só tinha um presidente de júri de todas as categorias, alguns presidentes que eram de 2 júris ao mesmo tempo, e como era o meu caso.
e alguns não, mas enfim, a gente via o trabalho de todos, ou seja, se tinha a categoria de filme, eu vi e ajudei a julgar as categorias de filme, mas lá apenas os ouros, o que era ouro. Então já chegou super peneirado, né? Vimos todos os ouros de todas as categorias para definirmos juntos os Grand Prix de cada uma. Se havia ou não, por exemplo, não teve Grand Prix na categoria de mobile. A experiência foi muito legal, por causa da senioridade, porque a gente só viu trabalho bom, a gente não viu trabalho ruim. Em todo o júri você vê muito trabalho ruim. Eu vi na minha categoria nas primeiras fases, que são as primeiras peneiras, que tem trabalho ruim. Normal. Mas normal. E lá não, você só vê trabalho outstanding, muito bom para outstanding. Então, isso também é um prazer, né? Você fica horas a fio lá vendo, julgando, mas são só... já é o creme. Aí depois você só faz o creme de la creme. É bom isso, né? Agora, como é que tá a maturidade para o digital, né? Você participou, foi mais júri no mobile e nessa área digital, né? A Argentina, a América Latina tem uma escola muito boa de cinema, né? Até o pessoal tem essa coisa muito, muito bem preparada. Agora, o digital, como que você vê a América Latina no desenvolvimento da parte digital? O engraçado é que uma das peças mais legais que é digital é, na verdade, um pequeno filmezinho argentino chamado, em castelhano eles chamam de Tetas por Tetas. E em inglês é Man Boots. O Instagram, por exemplo, não permite, ele lê e bloqueia automaticamente seios femininos à mostra. Ele bloqueia. Mas ele não faz isso com seios masculinos, com seios, né? Mamilos. Com peitos, mamilos masculinos. Então eles tiveram uma ideia incrível, muito simples. Ganhou um monte de festival que, para falar sobre câncer de mama, que é o Outubro Rosa, enfim, foi do ano passado, de 2015, e que é um movimento globalizado, então existe em vários países e tal. E eles fizeram para uma entidade uma ação simplíssima, assim. Não pode falar não pode mostrar seio feminino, né? Mamilos, enfim, porque o Instagram não vai deixar. Como é que eu mostro, por exemplo, o autoexame? Botaram um homem na frente, um homem com os peitão assim, um cara gorduchinho, colocaram ele na frente, a mulher ficou com a mão por trás e foi mostrando toque por toque que você tinha que fazer. Pô, imagina, além de divertidíssimo de ver, porque é engraçado, você presta muito mais atenção. O impacto é muito maior. E é uma campanha de Instagram, ela é 100% mobile, 100% digital. É um filme. E é uma crítica, é uma puta ideia. Também, é um hackear o Instagram, sem hackeá-lo de fato. É simplesmente hackear. Você não precisa quebrar nada lá dentro para o conceito de hackear, mas hackear de entender as suas limitações e conseguir fazer com que você legalmente quebre essas limitações. Eu acho isso brilhante. Eu acho que é assim que a gente... Isso é ser criativo. Bom, Guilherme, fala um pouco pra gente dessa história digital ou não digital que você Eu tenho pensado um pouco, né? Eu penso nisso todo dia, sobre essa nova maneira de fazer, né? E eu sinto que a gente fala muito de tecnologia, é óbvio, a gente está vivendo com a tecnologia no nosso cotidiano. Só que o nosso mercado, o nosso trabalho não é sobre tecnologia, ou pelo menos não é apenas, ela está inserida, ela é para usar uma palavra em inglês de novo, ela é um enabler. Mas a tecnologia por si só, ela é fria, ela é o hardware. O que é o software? É criatividade. E um conceito que eu tenho começado a usar exatamente para mostrar esse tipo de pensamento que no mundo onde a gente está vivendo, com tantas possibilidades, com tanta tecnologia, com tanta coisa nova acontecendo, que criatividade é líquida. O que eu quero dizer com isso? De uma maneira poética. É como um rio que, se você bota uma pedra,
ele vai desviar. Se vão botar uma barreira, a água vai por cima. A água e o líquido é incompressível. Você não comprime o líquido. Eu acho que não dá para se comprimir a criatividade. Eu acho que isso é um conceito libertador para a gente que é criativo. Porque, às vezes, a gente se sente muito preso e pesado com tantas coisas para fazer, mas se você parar e falar, calma, seja mais líquido, você vai superar e criatividade vai por água abaixo. Aí, no melhor maneira de se dizer, né? A água que se espalha e que somos feitos 70% de água líquidas. E somos isso. Acho que é um mercado, sim, de criatividade. Falando um pouco de inspiração, você tem um exercício de imaginação que parece que é reciclar os brinquedos dos seus filhos, é isso? Não, então, na verdade, não necessariamente reciclar, mas desde moleque, o Brasil não tinha não importava muito brinquedo, aquelas coisas, né, que a gente passou. Uhum. Então, desde moleque, eu gostava, por exemplo, bem moleque mesmo, eu gostava de brincar de Playmobil. Eu tenho um brotherzão, amigão, assim, de 40 anos de amizade, desde moleque. E ele tinha a lancha do Playmobil. Só vou dar um exemplo meu da infância, que é o que carrega até hoje. Ele tinha espaçonave do Playmobil e tal. E eu não tinha. Mas às vezes a gente brincava junto, e eu em casa, eu molecão, não lembro a idade, uns 9 anos, por aí, 8, 9 anos, eu fiz uma lancha de isopor, só para citar um exemplo. Eu fiz uma lanchinha toda de isopor, e aquela lancha era brilho, porque ela brincava tanto no chão quanto na água. A outra não dava muito para brincar no chão, enfim. Eu criava, inventava... eu tinha as casinhas de Playmobil de faroeste, mas só tinha uma, duas, eu queria fazer uma cidade inteira, era um monte de caixa de sapato, caixa que conseguia no supermercado. E isso é muito bom para a criatividade, né? E eu continuo fazendo um pouco isso em casa com os meus filhos quando dá. Infelizmente, eu gostaria de ter muito mais tempo e mais inspiração, mas outro dia, uns 2 meses atrás, eu criei espadas com eles, todas de jornal com fita crepe e desenhado. Aquilo tenho certeza que pode ter sido mais legal para eles que se eu tivesse comprado uma espadinha numa loja. Uns castelinhos feitos de papelão, de caixa de papelão. Enfim, coisas assim. Eu acho que isso vem comigo. Na verdade, não é algo que de repente eu comecei a fazer porque agora eu tenho filhos, mas na verdade eu resgato um pouco esse lado criança que todos temos por causa deles, né? Muito bom. Bom, você é um cara que curte muito o basquete, né? Uhum. Queria que você comenta pra gente como é que é esse lado do lifestyle, né? Nos Estados Unidos, muito mais, a gente tem essa parte do que é o esporte, né? O esporte basquete muito grande lá e traz tudo isso. Como que é para inspiração, para sua vida pessoal e para o trabalho também? Tem influência? Eu acho que mesmo quando a gente acha que não tem, sabe? O esporte, de uma maneira geral, eu sou um super, no mínimo, apoiador, né? de esporte, adoro, em geral. Então, desde o judô, quando eu era moleque, que eu sinto que me trouxe mais disciplina, mais foco. Acho o esporte, cada um tem as suas benesses, assim, né? Fora, você falou que nadava, eu nadei, eu ainda não competindo nem nada, mas quando eu era moleque eu competia em escola e tal, mas natação trazia concentração, é você com você mesmo. Tem vários fatores que a gente carrega para a vida, além das piscinas, dos tatames e das quadras. O basquete eu comecei até relativamente tarde, assim, com uns 10 anos, mas eu me encontrei assim num esporte. É um esporte que, de outros que eu já fiz, e natação que eu já fiz, parei, voltei de novo, enfim. Basquete eu nunca parei, eu amo basquete, nunca fui um super jogador, mas já joguei campeonato carioca, joguei campeonato universitário,
colegial, ganhei Copa da ANAP no Rio. Nunca fui um puta jogador, mas é uma coisa que me dá prazer, gosto. Não jogo mal, eu não sou nenhum jogador profissional. Nunca fui, mas é um esporte que eu gosto bastante, que eu jogo sempre, rachão, jogo meus torneios onde eu consigo, times que se formam. Então jogo por um time aqui em São Paulo num torneio amador. E eu acho que traz um olhar de disciplina também, porque você tem que querer, você tem que ter vontade, você tem que ter essa disciplina para poder exercer, né, um esporte minimamente decente. E o basquete tem essa coisa da coletividade, né? Muita competitividade, então é um esporte que ele tem uma certa truculência, né? Já me machuquei bastante. Não é rugby, mas ele tem contato físico. Né? Traz muita adrenalina, muita endorfina, eu acho que isso me faz muito bem. E é onde eu descarrego um pouquinho, às vezes, do estresse do dia a dia. Mas eu acho que traz essa coisa da coletividade. E eu acho que isso é interessante, porque mesmo quando você não faz um ponto num jogo, você sabe que muita coisa você ajudou a marcar, a atacar, a passar, a incentivar, a gritar. Eu acho que a ouvir. Acho que tudo isso faz parte de muitos esportes coletivos. E o basquete é onde eu vivo, navego e amo. Eu acho que eu trago isso para minha vida. As coisas estão conectadas. Maravilha. Bom, para fechar, eu queria que você falasse para a gente, se você não fosse publicitário, o que você gostaria de ter feito, uma coisa diferente que você faria? Olha, sem dúvida, se eu tivesse treinado mais o basquete, talvez eu tivesse ido ali, mas ia ficar no meio do... Eu sei que se eu tivesse treinado 3 vezes mais, eu não ia ser o Allen Iverson, ou não ia ser o Kobe Bryant, nada disso. Mas adoraria ter jogado mais basquete na vida, até, quem sabe, profissionalmente. Mas eu sempre fui muito ligado à expressão artística. Então, não sei se é algo que está até muito distante de mim hoje. Eu me desconectei um bocado disso, infelizmente, eu acho. Mas eu sempre gostei muito de desenho, de quadrinhos, de arte em geral. Eu não posso te dizer se eu gostaria de ser algo, mas eu provavelmente ia caminhar para aí. Provavelmente. Alguma coisa ia estar ligada com isso, porque faz parte do que eu tenho de dom mínimo e do que eu me entendo por gente. Maravilha. Bom, muito obrigado. Valeu pela entrevista. Foi um prazer. É isso aí. Ed Talks vai ficando por aqui. Valeu, um abraço.